Olá, tudo bem? O meu nome é Marcos. E o meu nome é Rosana. Hoje nós vamos apresentar uma proposta que é a contribuição do jogo da memória no estudo das frações. O desenvolvimento do nosso trabalho se deu devido à necessidade de buscar recursos para alcançar os alunos de forma mais dinâmica. Por se tratar de aulas remotas, em muitos momentos era difícil ter o real conhecimento se os alunos estavam compreendendo de fato o que se discutia nas aulas. A relação entre o professor e aluno por via remota deixa algumas lacunas em relação à educação presencial. É bem diferente das interações que são permitidas dentro da sala de aula presencial. No chão da sala de aula, o processo ensino-aprendizagem se torna mais interativo. Exatamente. E com isso, o nosso objetivo foi criar, uma adaptação do tal conhecido jogo da memória para os estudos das frações. Mais especificamente, o estudo das frações equivalentes e operação com as frações. Basicamente, o nosso jogo ele conta com abas de introdução, instruções do jogo, para o aluno e o jogo propriamente dito. Na parte das instruções, ele continha um infográfico com um resumo, do conteúdo já estudado anteriormente. E vale lembrar que só foi possível a aplicação do jogo, pois estamos inseridos num projeto de extensão, universitária que visa minimizar a dificuldade da matemática. Então, com isso, a gente conseguiu dar essas aulas de reforço para esses alunos e trazer de uma forma mais dinâmica, esse conteúdo a ser estudado. E falando do jogo, o nosso jogo ele continha, um jogo da memória com vários cards, onde os alunos poderiam escolher os cards, como por exemplo, vou escolher, o card número 2. Então ao abrir tem uma fração, e ao escolher um outro card, como por exemplo o 12, ele poderia verificar se essas frações são equivalentes ou não, nesse primeiro nível do jogo. E aí, a gente sorteava com uma roleta, que a gente não está mostrando aqui, o aluno, e o aluno podia fazer a escolha, desses cards, se realmente são equivalentes ou não. Em caso de dúvida, a gente abria uma tela em branco e com o auxílio da mesa digitalizadora, a gente ia resolvendo com os alunos. Então, mostrando rapidamente aqui, a gente ia escrevendo, por exemplo, aqui, ó, 5 meios. A gente ia escrevendo, ao vivo com esses alunos. E se tivesse a resposta correta ou não, a gente apertava novamente no card. Já o nível 2 do nosso jogo, ele continha a parte das operações com as frações. Como, por exemplo, aqui, se eu abrir o card 6, a gente tem uma operação, 4 sextos menos 1 terço. E aí o aluno poderia abrir qualquer outro card, como, por exemplo, o 7 ou, por exemplo, o 4, e dizer, com a mesma dinâmica, se é equivalente ou não. E aí os outros alunos poderiam ajudar, contribuir, ou em caso de dúvida, a gente ia mediando, abrindo uma tela e fazendo simultaneamente com os alunos. E, basicamente, esse foi o propósito, do nosso jogo, inserido nesse ambiente virtual para apresentar aos alunos. E a gente percebeu, que os alunos eles passaram a ter mais interesse nas aulas e se tornaram também mais participativos durante as aulas. Eles deixaram de ser apenas alunos passivos de uma sala de aula virtual. Então, a gente pode concluir que o nosso trabalho ele proporcionou uma experiência gratificante e prazerosa para nós, E ele também proporcionou uma nova perspectiva da matemática para os alunos, Deixou de ser aquela matemática pesada e se tornou uma coisa mais dinâmica para eles. Além deles se mostrarem também mais interessados em aprender e estudar a matemática. Então, a gente pode concluir que o nosso trabalho foi bom para ambas as partes. Exatamente. Então, muito obrigado. E aqui está o nosso contato. Muito obrigada.